Então, colegas queridos, explica pra gente, então. Descreve aqui pra gente. Ventilação controlada, assistida, assisto controlada, Uau. VMI, esse monte de termo aí. Começa com você, Cadu, falando da ventilação perfeito. no neon. Em neonatologia, das convencionais, a gente usa basicamente duas. O assisto controlado e o SMV com pressão de suporte. O que ambas são convencionais, então, de novo, limitadas a pressões e cicladas a tempo. O detalhe é que, em assisto controlado, todas as ventilações, sejam as mandatórias que eu determinei, frequência respiratória de 30, e as espontâneas, aquelas que o aparelho pega o disparo do paciente, percebe a mudança de fluxo e fala, opa, ele quer respirar a mais, todas vão receber o pacote completo. Então, todas elas vão chegar na pressão inspiratória que eu determinei, vai ser o tempo inspiratório que eu determinei, vai ficar numa pressão mínima pelo tempo que eu determinei. No SMV com pressão de suporte é diferente. Vão ter duas categorias de pressões, de ventilações. Tem as mandatórias que eu determino, que recebem um pacote completo, entremeadas por ventilações espontâneas que a criança vai definir o tempo inspiratório que ela quer. Todos os parâmetros. Ela vai ter a pressão expiratória, porque também seria muito injusto ela ser completamente desrecrutada e, tipo, sem ajuda nenhuma. Ela vai receber uma pressão de suporte que é, tipo assim, uma ajudinha para ela atingir um volume e fazer uma troca de gases, mas é pelo tempo que ela quer. Isso já implica também em uma certa forma um desmame ventilatório e uma maior esforço respiratório da criança, já faz com que ela utilize a sua musculatura a mais. E basicamente são as duas modalidades que a gente usa no dia a dia. Na ANEL. Em pediatria, criança maior, a gente também não foge muito disso, não. Mas você sabe que uma forma de eu pensar que me ajudou a entender também a ventilação é a seguinte. Para paciente grave, eu sempre calculo o que pode acontecer de pior aqui. Então, sempre que eu atendi um paciente ou no CTI ou na emergência, eu sempre pensava assim, o que pode fazer essa criança parar agora? Em cima disso eu trabalhava e eu ia voltando devagar até chegar na base. Certo. Muito bem. Na ventilação é assim, quando eu coloco um paciente na ventilação no CTI, eu já estou pensando em tirar. Exato. Eu coloco pensando em tirar. Porque ventilação mecânica não é tratamento de nada. Né? Ventilação mecânica é suporte para eu tratar o problema dele. Tem uma pneumonia. Eu vou tratar a pneumonia com antibiótico e eu vou dar a ventilação como suporte. A ventilação não é o tratamento. Sim. É o suporte. Então, para entender essa série de formas de ventilação aqui, eu tenho que pensar assim, o que é melhor para o meu paciente para ele estubar daqui a pouco. Quando eu botei o paciente, eu estava doido, bipolar, né? Estava doido para botar o paciente na ventilação porque ele está em insuficiência respiratória. Um minuto depois, como é que eu vou tirar esse paciente do respirador? É isso. Não é? É isso. É isso. Aí, assim, ventilação controlada, basicamente um paciente que está em sedação completa. Geralmente é centro cirúrgico. Tá. Né? Centro cirúrgico, sedou, anestesiou, botou na controlada. Controlada significa o quê? O paciente não participa da ventilação. Isso por muito tempo é um desastre. Porque ele não faz esforço nenhum, a musculatura torácica atrofia muito rápido e o paciente não sai do respirador nunca mais. Né? Nunca mais, entre aspas, mas já vi paciente meses na ventilação. É terrível. Controlada é para cirurgia, para procedimento cirúrgico. Tá. É o respirador que manda, o paciente não influencia nada, mas para isso ele está completamente sedado, está anestesiado. Certo. Assistida é assim, você deixa o paciente, como o Cadu falou, começar a ventilação. Como ele começa? Ele dá uma dica para o respirador que ele está no comando. Como? Em criança maior a gente consegue fazer isso por pressão. Em geral, fazer por pressão e não por fluxo. Em neonato. Mas é a mesma coisa. Né? Quando você tem uma pressão negativa para respirar, você tem um fluxo positivo para o ar entrar. Então, tanto faz. As duas coisas... Uma coisa que também que... Entrando... Só um parênteses. Eu falo, estou ventilando por volume, estou ventilando por pressão. Você está dando tudo, cara. Sim. Você sempre está dando tudo. Volume, pressão, fluxo. Só que você está escolhendo um parâmetro para controlar melhor. Então, beleza. Na assistida é assim, você setou lá o aparelho que se ele fizer menos 2 de pressão, uma pressão negativa, o aparelho dispara. Agora, começa o ciclo respiratório. Dispara. Acertei. Para começar a inspiração. Começar a inspiração. Que orgulho. Só que o detalhe interessante é que, assim, quando você olha a curva, a gente não ventila ninguém com o zip, né, que é o PIP 0. Você sempre bota um PIP mínimo para ele não fazer a telectasia. Então, botei lá um PIP de 4. O menos 2, na verdade, é ir para o 2. Não é ir para o menos 2 na curva. Ele simplesmente faz uma barriga para baixo, mas nem chega no ponto 0.
faz uma barriguinha para baixo, porque eu também não posso deixar o aparelho muito duro, como se chama leigamente, né? O jargão. Não deixa muito duro, porque senão ele faz força e o aparelho não dispara. Tá. Você escolhe qual é o ponto que ele tem que chegar para o aparelho disparar. Se você deixar ele muito duro, né, pouco sensível, o paciente faz uma força enorme e o ar não entra. E aí é um esforço terrível e é ruim para o paciente. Se você deixar ele muito molinho, o batimento cardíaco faz o negócio disparar. Então não pode, tem que ser alguma coisa mediana ali. Geralmente, -1, -2. Aí o paciente puxou, o aparelho entrou. Puxou, o aparelho entrou. Ele já está trabalhando? Já. Ele está trabalhando muito? Quase nada. Qual é a vantagem da ventilação assistida? Você deixa o paciente escolher quantas vezes ele quer respirar por minuto. Então, sei lá, estou com uma cetoacidose que por acaso botei no respirador, ou uma acidose qualquer, e eu quero que ele hiperventile. Ele mesmo vai hiperventilar. Ele escolhe. Então você deixa ele dar a frequência dele. Ele está respirando 40 vezes por minuto e assim será. Beleza. Certo. A sedação não pode ser tão profunda. Não, não pode. Não, para ter sedação assistido tem que ter drive. No meio do caminho. Tem que ter drive. Né? Sim, a sedação no paciente com ventilação não pode ser completa, senão ele tem que ser assim, para ele ficar confortável. Sim. Você chama ele, não atende e tal, mas ele tem que ter drive. Não posso tirar o drive dele de forma nenhuma. Mas aí, beleza. Qual é o problema da assistida pura? Se o paciente, eu tô lá no CTI, eu botei na assistida, beleza. Não existe assistida pura. Por quê? Porque eu vou lá tomar um café, né? Tá todo mundo tranquilo, saturando bem. O paciente parou de respirar, ele morre. Sim. Então, não existe esse modo assistido. Existe o assistido controlado. O assistido controlado, o que é? Você setou que o paciente vai respirar no mínimo 10 vezes por minuto. Ou 20. Ou seja, o valor que você escolher. Né? Então, se você botou 20 no minuto, a cada 3 segundos, ele vai entrar. Se o paciente não entrar, ele entra sozinho. Esse é o assist control. Certo. Então, esse é o padrão, ficar em assist controlado quando o paciente está sedado, por exemplo, ou então está grave, está séptico, aí você botou e você quer deixar na ventilação, deixa em assist controlado, porque ele mesmo não vai entrar. Quem vai entrar é o respirador. Eu lembro que eu deixava todo mundo em assist controlado quando eu fazia isso. Exato. É uma boa conduta. Aí, as próximas VMI, SINV, pressão de suporte, SINV com pressão de suporte, já são técnicas de verdade para tirar o paciente do respirador. Tá. O que é o VMI? É a ventilação mandatória intermitente, ou seja, o aparelho cicla, eu botei ele para ventilar 20 vezes por minuto. Então ele vai, a cada 3 segundos o respirador vai entrar. Só que eu botando no modo VMI, o respirador vai abrir uma válvula que permite que o paciente respire sozinho no intervalo entre as ventilações. Então ele começa a trabalhar a musculatura dele. E aí, conforme o paciente vai melhorando o drive dele e a capacidade dele, eu vou diminuindo o VMI. Ou seja, eu estava com 30 de VMI, passei para 20, passei para 10. Uma a cada 6 segundos. No intervalo, o paciente respira sozinho. Mas nesse respirar sozinho, eu não tenho nenhum auxílio da máquina. No VMI puro, não. No VMI Por isso que a gente não usa em neonatologia. Tem a pressão de suporte. Exatamente, que era o que você falou. No VMI puro, não. Ele vai entrando sozinho e é legal quando... Aí volto para a curva. Como é que é a curva da ventilação? Pressão positiva do respirador, faz aquele pico, depois platô, depois expirou. E aí dá um tempão, aí depois entra o respirador de novo. Nesse intervalo, você tem uma curva negativa e uma positiva, é o paciente respirando. Quando ele puxa, a entrada de ar do paciente é pressão negativa. É ele puxando. Certo. E a saída de ar dele é pressão positiva. Ao contrário do respirador, que quando entra o respirador é pressão positiva, quando entra no pulmão do paciente. Sim. E aí qual é o problema disso? O paciente briga. Como é que é a briga do paciente? Eu botei lá o VMI, aí entrou o respirador. Aí o paciente está respirando, aí o paciente puxou o ar, na hora que ele for soltar, entra o respirador. E olha que legal a curva. Quando o paciente expira espontaneamente, a curva não fica positiva. Quando o respirador entra também não fica positivo, o pico de pressão vai lá em cima. Nossa, explode o pulmão. E aí você tem que botar não só o limite para ele ventilar, como um limite que o respirador não pode ultrapassar, de alarme, de trava. Botei 30 para ventilar, 40 de limite de trava. Se chegou no 40, o respirador, pum, ele para. Certo. É salvamento. Que legal. Então, o VMI sozinho era bacana, só que os pacientes brigavam. E eu não posso sedar muito, porque senão ele não sai. Então, qual foi a solução para isso? Foi o SINV. Ventilação mandatória intermitente sincronizada. Qual era esse lance? O respirador, eu botava lá 20 incursões por minuto do respirador. Então, ele cicla a cada 3 segundos. Nesse intervalo entre as
ventilações do respirador, o paciente está respirando. Aí o respirador, espertamente, ele está percebendo que o paciente está puxando assim 1 milissegundo antes dele entrar, ele entra junto. Ele entra junto. Ele sincroniza. Ele ajuda, ele aproveita a puxada do paciente para jogar dele. E aí ele faz toda a ventilação completa. Isso, beleza. Se o paciente não entrou, ele entra. Tá. Beleza. Esse é o SINV. O SINV é perfeito. É perfeito. O paciente trabalha bem, mas o paciente ainda está usando muito o respirador como auxílio para ele respirar. Ele ainda não está trabalhando sozinho. Ele trabalha de verdade na pressão de suporte. E aí, assim, pressão de suporte é o que o nome diz. Mas a pressão de suporte é fantástica, porque é assim. Pressão de suporte o paciente define todas as ventilações. O aparelho só ajuda. Tá. E como é que ele é bolado mecanicamente? Eu começo a respirar, eu tenho fluxo inspiratório. O respirador percebe que eu comecei a respirar, ele entra. Quando meu fluxo inspiratório cair a 25% do pico inicial, o respirador sai. Qual é a melhor forma que eu visualizei isso? É assim. Eu estou respirando através desse tubo. Eu comecei a respirar, o respirador entra tipo uma mãozinha. Vai, respira, cara. Respira. Estou abrindo aqui para você respirar. Aí eu parei de respirar, ele sai. Sacou? Ele só dá um suportezinho para eu respirar melhor. Porque, de fato, ele joga uma pressão. E é interessante que, se você olhar na curva, mais uma vez a curva, na pressão comum, ele tem uma curva ascendente, a pressão, até chegar no ponto que você quis. Isso. Na pressão de suporte é assim, ele entra já aqui no alto e desaparece. Ela assim, tum! Começou a respirar, ele entra, tum! Abriu a via aérea para você. Você diminui a ventilação, ele sai. Sai de repente, ele não sai devagarzinho, não. Então, a pressão de suporte é onde o paciente o tempo inteiro está trabalhando. Tá. Essa para desmame é a melhor forma. Só que, mais uma vez, a gente esbarra, e se o paciente parar de respirar? Aí ele não respira. Aí ele morre. Então, por isso, chegamos na ventilação que o Cadu falou, que é o que todo mundo faz, sem compressão de suporte. Que junta Porque as duas. Se eu botar lá a pressão de suporte pura, se o paciente fizer apneia, ele morre. Mas se eu botar CIV com pressão de suporte, se o paciente parar de respirar, entra o CIV. Sim. Acabou. Vocês sabem quando que entrou isso aqui? Isso tudo foi nessa sequência. Nessa sequência, essa é a última. Primeiro existia só a ventilação controlada. Isso tudo no BIRD. Depois veio a ventilação assistida no BIRD, que ele criou uma sensibilidade. Depois ele criou uma válvula de VMI que você colocava no circuito, que ele puxava do ar ambiente. Aí depois vieram os respiradores microprocessados, aí veio o SINV, pressão de suporte. E tem umas outras modalidades, mas quando você vai ler a modalidade, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É só um nome diferente. Muda o nome para confundir. Pressão liberada, né, via aérea. Você vai ler, esse é um SINV, né, que você está fazendo. É a mesma coisa, exato. Exato, mas o pressão de suporte eu acho fantástico. Assim, se o seu paciente conseguir... Porque assim, também tem o seguinte... Vamos pensar num paciente específico. O paciente está séptico, eu vou botar na ventilação, não porque ele tem doença pulmonar, mas porque ele está séptico, ele está consumindo muito sangue no pulmão para poder hiperventilar, para tratar o organismo lidar com a sepse. Beleza. Quando eu boto esse paciente no respirador, meu objetivo é acabar com o trabalho pulmonar dele, pelo menos temporariamente. Eu não boto esse paciente em pressão de suporte. Você não quer nenhum eu boto ele em controlada. Desse. Sim. Incontrolada. Ou em SINV. Mas eu boto ele incontrolada a princípio. Eu não quero que ele trabalhe. Eu vou sedar ele pesado e ele está séptico. No dia seguinte, eu controlei a sepse, está estável hemodinamicamente, aí eu começo a botar ele em pressão de suporte. Exato. Certo. Vai desmamando. Entendeu? Então, a pressão de suporte é aquele paciente que eu estou vendo que ele vai conseguir sair, pressão de suporte nele. Legal. Aí eu vou aos poucos diminuindo o SINV, e aí aquela história. Você vai estubar, fica perto do doente. Aí acabou, toma cafezinho, entendeu? Aí você fica lá algumas horas com ele, bem perto, diminuindo o SINV até zerar o SINV, deixa ele só no pressão de suporte e vai baixando a pressão de suporte. E aí tem os valores. Se você tiver com 10 por 5, pressão de admissão e PIP, na pressão de suporte, você pode tirar o paciente do respirador, porque essa é a pressão necessária para você vencer a dificuldade do circuito. Então, se você vai tirar o circuito, se você vai estubar, vai tirar o circuito. Então, você não precisa dessa pressão. Sacou? Então, você bota 10 por 5, acabou. Fica assim 1 hora, tá bem. Tchau. Olha, Estuba. A gente vai chegar nos parâmetros daqui a pouco. Muito bom. Vamos lá.